Estamos aqui mais uma vez trazendo aqui nosso 14º vídeo da série Primeira Epístola aos Coríntios. Peço perdão aí pela iluminação, pois a iluminação não está muito boa, por conta já anoiteceu aqui, e estamos durante a noite gravando aqui esse vídeo. Peço a você que deixe aí o seu like, se inscreva em nosso canal, para que possamos assim crescermos. Ative as notificações para que você possa receber os nossos vídeos em primeira mão, sem depender dos nossos vídeos estarem postados no Facebook, no Instagram ou qualquer outro local, certo? Então, peço a você aí, se inscreva, deixe seu like, comente, compartilhe, e isso é de grande ajuda para o nosso canal, certo? Hoje vamos aprender acerca do capítulo 14 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Vamos ver aqui o que é que ele tem para nos passar e vamos estarmos procurando aprender mais dos ensinos apostólicos. Vamos lá? 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1, está escrito: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, que vos aproveitaria se não vos falasse, ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem sons diferentes, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem entendíveis ou inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significação. Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei estrangeiro para aquele a quem falo, e o que fala será estrangeiro para mim. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Por isso, o que fala em língua desconhecida, ore para que a possa interpretar. Versículo 14. Porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. De outra maneira, se tu bendisseres a Deus com o espírito, como dirá o que ocupa o lugar de indouto o amém sobre a tua ação de graças? Visto que não sabe o que dizes, porque realmente tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que vós todos. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia, e adultos no entendimento. Está escrito na lei: por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. Então o apóstolo Paulo, meus queridos, aqui no versículo 21, ele vai justamente fazer referência a Isaías, capítulo 28, versículos
11 e 12. Mas eu estou aqui fazendo uma breve leitura para que você possa entender um pouquinho o tema do capítulo de hoje aqui, certo? Então vamos lá. De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. O que é que Paulo quer dizer com isso aqui? Paulo está deixando bem claro que o falar em línguas é um sinal, não para aqueles que servem a Deus, mas para aqueles que não servem. Por quê? Aqueles que não servem a Deus, ao ver você falando em línguas, eles irão começar a partir daquele momento conhecer um novo fenômeno sobrenatural. Esse fenômeno ele vai além da própria natureza. É uma demonstração de grande prazer em adorar a Deus. Agora, o interessante é que ele vai dizer que isso é um sinal não para os fiéis, mas para os infiéis. Significa justamente isso. Isso é usado na igreja para que as pessoas possam ver, literalmente, alguma manifestação, algum sinal para que temam e se convertam a Deus. Já Paulo vai dizer que a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Em outras palavras, a profecia ela vai distinguir se Deus está ou não no ambiente. Uma vez que estamos em profundo êxtase de adoração, Deus muitas vezes ele procura nos usar para fazermos assim a sua vontade, dizendo algo para alguém. E quando essa profecia se cumpre, então vamos entender que Deus está ali no ambiente. Quando você fala isso para um fiel, quando você profetiza para alguém que está servindo a Deus, imediatamente aquela pessoa ela se sentirá renovada. Já uma pessoa que não conhece a Deus, qual vai ser a intenção dela? Se você der uma profecia a ela, ela vai logo dizer que é Satanás agindo ali, que Satanás está revelando coisas, que ela está agindo com adivinhação. Então, a profecia é um sinal não para os infiéis, mas para os fiéis. Enquanto o falar em línguas é um sinal para os infiéis, para que eles não blasfemem. Porque muitas vezes quando eles veem alguém falando em línguas, oxe, que negócio é esse? Eu não sei o que é isso não. Fica logo assustado, pelo menos não blasfema. Mas uma vez que ele escuta uma profecia, ali ó, tá adivinhando, tá vendo? Pensa logo que é algo do reino das trevas, algo que não edifica em nada. Então, quando vemos aqui, Paulo está falando desses dois sinais. Falar em línguas é um sinal para aqueles que não conhecem a Deus, enquanto o profetizar é um sinal para aqueles que conhecem a Deus. Vamos aqui para o versículo 23. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar, e todos falarem em línguas, e entrarem indoutos ou infiéis, não dirão por acaso que estáis loucos? Olha aí, Paulo está dizendo aqui no versículo 23, imagine a igreja inteira falando em línguas e do nada entrar pessoas que não conhecem esse fenômeno, aí vai dizer, tá todo mundo doido ali dentro. Ali é uma igreja de louco, uma igreja de maluco. O que é que Paulo vai dizer? Mas se todos profetizarem e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido e de todos é julgado. Ou seja, quando alguém que vem para profetizar, chega uma pessoa que não conhece a Deus e vê aquela profecia realmente batendo, se cumprindo, o que é que vai acontecer? Essa pessoa ela vai ficar convencida de que Deus está ali. Então, veja aqui novamente o que é que Paulo vai dizer. De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis, para criar pessoas
fiéis a Deus. No versículo 25, e portanto os segredos do seu coração ficam manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. E se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, e por sua vez, e haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja, e fale consigo mesmo e com Deus. Meus amados, uma coisa que nós vemos muito nas igrejas aí, infelizmente, é que trazemos essa palavra do apóstolo Paulo para uma igreja pentecostal da atualidade, significa que você é o quê? Que você é frio. Você irá logo receber o nome de uma pessoa fria. Uma pessoa que não gosta de adorar a Deus, enquanto a igreja, ela vai estar ali. Paulo diz, se alguém falar em língua desconhecida na igreja, que seja feita por muito 2 ou 3 pessoas. Mas hoje as igrejas, você vai ver 7, 8, 9, 10, 20 pessoas falando de línguas, rodando, pulando, caindo, fazendo de tudo. Aí Paulo diz, apenas 2 ou 3 pessoas, não muitos. Por quê? Olha aqui, ó. Mas, se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Se você sabe que dentro da igreja não há ninguém para interpretar as palavras que saem da sua boca, cale-se. Fale entre você e Deus. É isso que Paulo está dizendo. Em outras palavras, não atrapalhe o culto. Sei que isso em uma igreja pentecostal ela é um verdadeiro balde de água fria, né? Porque isso já demonstra a reprovação do apóstolo Paulo sobre esses cultos da atualidade. Porque você inventar de falar isso aqui, muitos irmãos que amam o movimento, amam se alegrar, né? E aí a grande maioria, quando vai fazer a alegria, os pregadores, eles colocam o fundo musical, preparam todo aquele clima, fazem oração fervorosa e do nada 10, 15, 20 pessoas começando a falar em línguas dentro da igreja, rodando, pulando, gritando, caindo, inclusive, chamado cair no poder. Então, para Paulo, isso é certo? Olha o que é que Paulo diz. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Versículo 29. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Ou seja, Paulo está falando aqui dos intérpretes. Se houver intérprete, não fique com vários intérpretes de uma vez só. Pessoas ali, o pastor pode estar interpretando, aí do nada tem outra pessoa também no canto da igreja interpretando ao mesmo tempo que o pastor. Aí depois vai o diácono, começa a interpretar. Aí vai o obreiro, começa a interpretar também, começa a profetizar, e isso acaba virando bagunça. Paulo, ele quer que tudo seja feito com ordem e decência. Olha aqui, ó. Agora no versículo 30 ele vai dizer, mas se há outro que estiver assentado, for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro. Pera, olha o que é que Paulo está dizendo. Enquanto houver um profeta profetizando, Deus revelar alguma coisa a outro profeta no momento que ele estiver profetizando, o primeiro profeta deve se calar a sua boca. Para quê? Para que aquele a quem Deus revelou seja dita a vontade de Deus imediatamente. Hoje nas igrejas
é ensinado, por incrível que pareça, que uma vez que você está pregando, você é o profeta da noite. As pessoas dizem que nada vai calar a boca daquele profeta, só aquele profeta. Certo? Tudo bem. A palavra de Deus deve estar em primazia. Mas a palavra de Deus, ela é o necessário para a nossa salvação. Porém, Deus não se revela apenas nela. Deus se revela através de sonhos, através de visões, através de profecias, através de interpretação de línguas, através de milagres. A palavra de Deus não é a única forma de revelação, é a revelação mais importante que nós temos, pois é a vontade de Deus e os ensinos dos apóstolos. Mas Deus, ele se revela além do que está escrito aqui na Bíblia. Falo do Novo Testamento. A vontade de Deus é a Torá, e importa que nós andemos por ela. Dentro dessa vontade, ele pode chegar a nos revelar coisas do futuro, mesmo não estando escrito. Já aconteceu comigo várias vezes isso. Tenho certeza que você, talvez aí que esteja me assistindo agora, possa ser que tenha acontecido também. Deus, ele sabe o que nós precisamos. Entende? Então, a palavra de Deus, a Bíblia, ela ainda não é a única maneira que Deus se revela. É a maneira que nós temos acesso fisicamente da revelação de Deus. Mas existe o acesso espiritual às revelações de Deus, que é quando temos aí uma comunhão mais profunda com Deus. E qualquer palavra que nós soltarmos, se estivermos em comunhão com Deus, qualquer palavra que soltarmos para uma pessoa, ele vai honrar. Então, através disso, nós vamos saber se estamos ou não agradando a Deus. Certo? Então, veja aí. Versículo 31. Paulo vai dizer o seguinte: porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. O que Paulo quer dizer com isso? Você não vai ficar em um estado em que vai ser impossível você se controlar. Você ficará em um estado no qual você estará ali adorando a Deus, Deus irá lhe revelar as coisas, mas você está com total controle sobre suas ações. O que acontece nas igrejas da atualidade é as pessoas perderem o controle e não conseguem ficar paradas na igreja. O Espírito Santo faz com que você perca o controle? De acordo com Paulo, não. Paulo está dizendo aqui: os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Qualquer coisa que faça você perder o controle de si mesmo, não é Deus que está agindo. Saiba disso. Qualquer coisa, qualquer palavra, qualquer ação, qualquer clima que venha para fazer você perder o controle de suas ações, saiba que não é Deus que está fazendo isso. Deus não vai manipular ninguém. As pessoas manipulam, Deus não. Olha aqui, versículo 33. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Versículo 34. As vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. Meus queridos, aqui o apóstolo Paulo fala de algo que as mulheres ainda não tinham conquistado, o direito de anunciar o evangelho dentro das sinagogas, das congregações. Então aqui a mulher era muito, por assim dizer, justamente muito escanteada, por ter menos direitos do que o esposo. Mas hoje as mulheres conquistaram esse direito? Sim. Elas não só conquistaram esse direito, como atualmente elas conseguem até alcançar o cargo de pastoras. Certo? Então esses foram os direitos que elas conquistaram. Antes esse direito não era dado a elas, mas hoje elas alcançaram esse direito. Então hoje, isso daqui é aplicável para hoje, sim ou não? Não. Por quê? Existe o princípio apostólico por trás. Romanos capítulo 13, versículos 1 em diante. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus.
e as autoridades que há foram instituídas por Deus. Em outras palavras, se a lei deu esse direito às mulheres de pregarem, de serem pastoras, quem foi que deu esse direito a elas? Deus. Pode não estar nas Escrituras, realmente não há nas Escrituras. Biblicamente falando, a mulher nem sequer poderia pregar, cantar na frente do púlpito, mas hoje Deus deu esse direito a elas. Prova é tanta que até no próprio Israel, em Israel, existem agora rabinas. Rabinas. Coisas que o judaísmo até um tempo atrás não aceitava, eram apenas rabinos. Mas hoje já existem professoras, rabinas, mestras, entende, em Israel. Então, as mulheres conquistaram esse direito. Versículo 35. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seus próprios maridos, porque é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. Porventura, saiu dentre vós a palavra de Deus? Ou veio ela somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se alguém ignora isto, que ignore. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais falar línguas, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Olha o último versículo, versículo 40. Faça-se tudo de forma decente e com ordem. Deus, ele quer que todas as coisas sejam feitas com ordem e decência. É isso aqui que os pentecostais amam usar. Ah, mas tudo tem que ser feito com ordem e decência. É esse texto que é citado na grande maioria das igrejas aí afora. Só que não é o que acontece. Inclusive em momentos festivos. Não tem aquela decência, aquela ordem de culto. É mais uma maneira que vai para fazer com que as pessoas caiam, que as pessoas falem línguas, se alegrem, do que adorar a Deus. Como Paulo ensinou que deve ser. Então, fica esse capítulo aqui para você hoje, certo? Não vou me estender mais para que o vídeo não fique muito longo, mas compartilhe esse vídeo, guarde essa palavra no seu coração. Saiba que, apesar de biblicamente não existir pastoras, mas as mulheres conquistaram esse direito. E quem deu esse direito a elas? Romanos 13. Deus entregou esse direito a elas. Então, meus amados, que Deus abençoe a vida de todos vocês. Fique com Deus, deixe o seu like, compartilhe, comente e vamos aprender as doutrinas apostólicas do primeiro século todos os dias que Deus permitir que possamos aprendê-las. Fique com Deus e Deus abençoe em nome de Yeshua.